gente ouviu muito em 2018, né, ecoar nos nossos ouvidos, que foi o bolivarianismo, que veio aqui, inclusive, no nosso combate e fortaleceu a onda conservadora no Brasil, porque todo mundo tinha muito medo do bolivarianismo. O bolivarianismo, gente, ele é uma ideologia que surge de Simão Bolivar. Vocês têm a aula aí na plataforma, não vamos deixar de assistir. Mas ele, na verdade, é um plano de fundo que era contra a colônia espanhola. Então, ele significa, na verdade, você fortalecer o interior do país contra o imperialismo e tentar mesmo ter um Estado forte que vai movimentar para o meio social. Então, você vai visar muito mais as mudanças estruturais sociais do que necessariamente esse avanço econômico. Então, ele trava nesse momento com combustível, tudo vai embolando, e Chaves vai para uma presidência, vai embalando. Só em 2006, que ele ganha, 2012 foi a última eleição que ele ganhou, né? Ele morre em 2013, e aí as novas eleições, quem ganha é o vice dele. Você vê que o chavismo, na verdade, ele é um populismo enraizado há anos. Então, é a força daquele que lutou contra a repressão das Forças Armadas, é a força daquele que manteve os movimentos sociais em alta. Então, o chavismo ele é essa recuperação do que a gente pode também ver nos populismos de esquerda em toda a América Latina. Inclusive, o que a gente vai falar um pouco também, que é essa herança que nós estamos carregando no Bolsonaro. O Bolsonaro, ele querendo ou não, por ser esse líder carismático, por impactar a sociedade social a partir das suas polêmicas, mas suas declarações, ele acaba movimentando também ao redor dele esse fanatismo, né? As pessoas estão muito preocupadas na figura do presidente, não necessariamente o governo geral. É o que aconteceu muito com o Chaves. Isso vai seguir, né? E quando a Venezuela consegue, né, respirar dessa confusão do Maduro, ela já está vendo que a economia o Maduro chega no poder, olha para a economia e percebe que a Venezuela já foi. A crise de abastecimento é muito grave, ele tenta fazer reformas e não consegue. E nesse momento o país entra em crise geral, com o abastecimento. Principalmente a crise de 2008. Se o barril de petróleo antes, pense, vamos supor, eu sou Arábia Saudita, um dos maiores produtores de petróleo do planeta. Eu tenho o petróleo, eu sei o valor que ele está, eu consigo controlar. Só que se eu esperar que sempre vai ser o petróleo a principal produto meu, em algum momento vai criar alguma tecnologia para substituir. E se você observar, já tem, que é a questão dos carros elétricos, que vai ter uma mudança drástica na questão econômica mundial. Principalmente para quem antes importava muito petróleo, porque a gente não consegue conceber muito bem, porque a situação do petróleo no Brasil é um pouco diferente, né? A gente vive tamo bem, tamo mal, tamo bem, tamo mal, tamo bem, tamo mal. Mas a gente, querendo ou não, está estável ali com a nossa produção e com o nosso consumo. Em outros países que importam muito, a necessidade de desenvolvimento de tecnologias para se tornar independente, ela é muito maior. Então, quando o carro elétrico ele chega, por mais que ele não seja comum tanto no Brasil, ele estoura nesses países. Então, não só isso, como também essa nova técnica de desenvolvimento petrolífero. Então, você desaba ali, uma crise de abastecimento. E o que acontece quando você está numa crise de abastecimento? Lembra das duas reações possíveis do governo? Ou ceder aos movimentos sociais, ou puxar. Ele vai lá, puxa e engloba e vira um autoritarismo gigantesco, ele regride 100% nos movimentos sociais, e aí é o que a gente começa a ver do não quero abrir mão do governo.